Sejam bem-vindos a mais um programa Grandes da Bola, como sempre com os meus amigos de painel, Fernando Semana do Sport Lisboa e Benfica, o Joaquim Ribeiro do Futebol Clube do Porto e o Carlos Monteiro do Sporting Clube de Portugal. E começaria precisamente pelo Sporting Clube de Portugal, o Carlos Monteiro, porque foi uma semana negra para o Sporting, apesar de ter demonstrado, nomeadamente no jogo com os Juventus, que joga bem, que sabe jogar. E depois chega o Arouca e as coisas complicam-se. O que é que se passa? Já estamos a falar muitas vezes sobre isto, mas o Sporting é de facto um clube de duas caras. E vamos ter agora, esperemos que, aliás, o mesmo desejo para o Benfica, que nas próximas eliminatórias que estão a acontecer, que os dois possam passar. Carlos. Boa tarde aos meus colegas de painel, boa tarde a todos aqueles que nos seguem, muito em especial aos sportinguistas, a quem eu envio um abraço leonino. Pronto, eu tive o privilégio de estar presente em Turim, fui ver o Sporting ao vivo. Demos um espetáculo, entre aspas, dentro e fora das quatro linhas. O 12º jogador foi mais uma vez importantíssimo. Fizemos ouvir a nossa voz e durante os 90 minutos, portanto foi um apoio incansável por parte de todos os adeptos que se dirigiram a Turim. A grande maioria portanto, deslocaram-se de Portugal, de várias zonas do país. O Norte esteve também muito bem representado, estive lá com várias pessoas do Norte, aliás, fui junto com colegas meus do Norte do país e encontrei lá muitos sportinguistas do Norte do país e não só. Portanto, fizemos um bom jogo em Itália. O Adá, infelizmente, mais uma vez comprometeu. Portanto, mas também fez grandes defesas. Neste jogo não teve muito trabalho. O Sporting podia sair de Itália com uma vitória. Eu acho que o empate já era penalizador para aquilo que o Sporting jogou. Infelizmente perdemos o jogo. Portanto, mesmo a acabar na mesma jogada, temos duas grandes oportunidades de gol e não conseguimos fazer, mesmo já no término praticamente do jogo. Mais uma vez, não compreendi, apesar de ter gostado do jogo, não compreendi o Rubem Amorim quando tira o Nuno Santos. Há ali qualquer coisa que ainda não percebi e ontem voltou a acontecer contra o Arouca. O Nuno Santos é só, talvez, o melhor jogador a cruzar do lado esquerdo. E para além de ser um jogador com muita intensidade, um jogador que está sempre ligado à corrente, um jogador que também remata bem, que também tem algum golo, e eu não percebi a substituição do Nuno Santos em Itália, como ontem também não percebi, e precisamente a precisarmos de cruzar, com o Coates já à ponta de lança, em desespero de causa, e portanto, quer dizer, não se entende. E ontem houve alguém da comunicação social que na conferência de imprensa após o jogo colocou essa questão, e é uma questão muito pertinente, e que o Rubem Amorim veio com a história do pé direito, que precisava ter ali alguém com o pé direito para cruzar. O que é certo é que não houve cruzamentos praticamente nenhuns, e os que houveram foram mal feitos, praticamente todos eles. Portanto, foi um sentimento agridoce em Itália, porque o Sporting representou muito bem a si próprio e os 3 milhões de adeptos que o Sporting tem, e o futebol português também, como é óbvio. Agora o resultado de facto não foi mau, é uma derrota. Pronto, está em aberto para quinta-feira. Eu vou ao Alvalade, se Deus quiser, na quinta-feira. Estou esperançoso que podemos passar a eliminatória. Agora tenho noção que não vai ser um jogo fácil, porque as equipas italianas são muito matreiras, são equipas muito cínicas. Lembro-me bem como é que a Itália, como é que a seleção italiana ganhou o campeonato do mundo, e já tivemos vários casos de equipas italianas. Eles vêm ao lado jogar com o autocarro à frente da baliza e vão jogar no erro do Sporting. Portanto, o Sporting vai ter que ter muita paciência.
vai ter que ser mais feliz na finalização. Notou-se, quer em San Siro, quer em Turim, quer ontem com o Arouca, como se tem verificado ao longo da época e não só desta época, não temos uma referência da área, portanto, e quando os cruzamentos são feitos, não aparece normalmente ninguém para encostar para o gol, porque não temos um matador, não temos uma referência da área. O Paulinho, que agora até está lesionado, não é um matador, não é um ponta de lança fixo. O Chermiti ainda está verde, pronto, também acho que o Rubem Amorim em parte tem culpa porque lhe tirou alguma confiança, porque ele faz um grande jogo contra o Porto, em Alvalade, defrontou centrais experientíssimos, do melhor que há a atuar em Portugal, e o Pepe até é um dos melhores da Europa, sem sombra de dúvidas. Portanto, ele bateu-se muito bem com os centrais do Porto nesse jogo, fez um grande jogo, e a partir daí ele praticamente desapareceu do 11, poucos minutos onde não esteve. Está a reaparecer agora novamente porque o Paulinho está lesionado e, portanto, quer dizer, tirou essa confiança ao miúdo, mas também estamos a falar de um miúdo com 18 ou 19 anos que temos que lhe dar tempo, não podemos ser muito exigentes com ele, ele vai ter que crescer, vai ter que ter tempo para isso. Agora, acho que não engana. Ontem, no jogo de ontem em casa com o Arouca, demos uma parte de avanço, quer dizer, o Sporting praticamente na primeira parte, apesar de dominar o jogo, apesar do Arouca não ter uma única oportunidade de fazer um golo numa assistência de um jogador do Sporting, uma assistência, claro, que involuntária, mas foi o jogador do Sporting que colocou a bola nos pés do jogador do Arouca, que o isolou, basicamente, e que ele faz golo. Foi um grande passe, sem querer, involuntário, como é óbvio, mas pronto, o Sporting tem estes azares, são muitos azares. Na segunda parte o Sporting fez pela vida. Tem uma bola na barra, tem uma bola no poste, tem um penalti desperdiçado, tem várias oportunidades que podia fazer golo, e o Arouca, quase que ia acabar o jogo, podia ter feito até o 2-1. Quase que fazia o 2-1 a acabar o jogo. Portanto, mas dito isto, a conclusão que eu posso tirar destes dois confrontos com o Arouca, em que perdemos 5 pontos, eu vi o primeiro jogo em Arouca ao vivo, ontem vi na televisão, não fui ao Alvalade, portanto uma equipa que perde 5 pontos com o Arouca, pronto, é o 5º classificado, está muito bem classificado, está a fazer um excelente campeonato, mas independentemente de ser 5º, 6º, 7º, estamos a falar do Arouca, com todo o respeito que possamos ter pelo Arouca, e claro que temos que ter respeito pelo Arouca, mas uma equipa que é sempre candidata ao título e que perde 5 pontos com o Arouca não pode aspirar a mais que o 4º lugar. Portanto, o 4º lugar, o Sporting não vai sair do 4º lugar. Acho que não foi ontem que o Sporting perdeu a possibilidade de chegar ao 3º, mesmo que ganhasse ontem. Eu acho que o Sporting, como eu já disse aqui a semana passada, hipotecou essa possibilidade em Barcelos. Em Barcelos, para mim, foi a última grande oportunidade que o Sporting teve de poder vir a alcançar o 3º lugar. Portanto, aqueles 2 pontos perdidos em Barcelos levou a que o Sporting não saia do 4º lugar, só quase um milagre, digamos assim. Fernando Semana, o Benfica, nestes últimos tempos, tem tido um comportamento muito desviante, digamos, da trajetória que tinha trazido até aqui. Portanto, foram 2 jogos, 2 derrotas para o campeonato, a derrota para a Liga dos Campeões, tem agora pela frente o jogo da Liga dos Campeões. Achas que pode ser uma ressalva, uma vitória perante ou um afastamento da equipa do Inter para digamos, minimizar os efeitos, os estragos que foram feitos na credibilidade da equipa nestes últimos 3 jogos? Boa tarde a todos. Foi uma semana horrível para o Benfica e para os benfiquistas. Portanto, a meu ver, eu vou traçar umas linhas gerais comuns aos 2 jogos e depois trato as especificidades. Houve incapacidade e culpas próprias da equipa, nomeadamente no jogo com o Inter. Surpreendeu-me a falta de iniciativa do Benfica no início do jogo. Digamos, as equipas estavam desconfiadas, o Benfica vinha da derrota com o Porto e começou a duvidar de si próprio. Há jogadores que estão em má forma física, digamos, isso parece indiscutível, João Mário, o Ausnes,
o Rafa, são jogadores que estão abaixo de forma. Mas, Osmar, já agora, tu estás a pegar num tema que é interessante e que hoje tem sido uma matéria de muita crítica ao treinador do Benfica, que é o facto de ele fazer poucas substituições e haver que o desempenho de alguns jogadores não está a ser aquele que se é esperado e não fazer a substituição de Henrique. Pois é verdade, quer dizer, o estilo de jogo que nos deleitou a todos, digamos, impõe uma grande pressão sobre a bola, uma grande dinâmica, digamos, de recuperação da bola em fases altas, digamos, a equipa toda joga como um bloco, jogava como um bloco e recuperava muitas bolas e portanto vinha uma segunda e uma terceira existência e depois quando tinha uma bola havia muito dinamismo, havia sempre mais do que um jogador à qual a bola podia ser endereçada e agora não se vê isso. Pronto, digamos, admito eu, o treinador é que conhece melhor, não é que está lá, mas esse jogo não tem ocorrido nos últimos jogos, não se vê essa dinâmica, muitas vezes vai um jogador por ali fora e depois falta jogadores na área para dar continuidade às jogadas e também é verdade que o treinador tem feito pouca rotação. Portanto, não sei se é por, afinal, a equipa não ter um plantel tão consistente como inicialmente se esperava com os reforços que foram sendo adquiridos. Houve também a lesão do Gonçalo Guedes, que agora é que está a voltar. Pronto, agora há a lesão do defesa direito, mas isso parece-me que pode ser substituído mais ou menos diretamente, sem grande prejuízo. Mas ainda agora no jogo com o Chaves, por exemplo, jogou o Otamendi, que fazia falta no jogo que fez falta na defesa do jogo com o Inter, pronto, e depois foi um elemento direto, teve azar na intervenção, dá o gol. Exatamente, acontece a cada um. Aliás, eu estava a dizer em termos de o jogo do Porto e agora o Pepe teve quase uma jogada em termos de sistematização dos motivos ou dos fatores que eu vejo, são esses, incapacidade de equipa. Portanto, no jogo do Inter entrou desconfiado, o Inter também entrou desconfiado, porque eles estão então com maus resultados no campeonato italiano, mas estou quase certo que se a cronologia do calendário fosse invertida, se este jogo do Benfica com o Inter tivesse sido antes do Porto, o Benfica podia estar agora numa situação mais favorável, porque não havia essa questão da desconfiança. O jogo andou ali empastelado nos primeiros 20 ou 20 e tal minutos, quase sem agressão por parte dos clubes. O Inter não tem grandes jogadores, é óbvio, em termos individuais, e ganhou vantagem, enfim, mas depois vamos continuar na análise. O segundo fator é a própria aleatoriedade do jogo. O jogo não é uma fórmula matemática. Por exemplo, neste jogo dos Chaves, mais no jogo dos Chaves, que o Benfica com o Inter mereceu perder, mais uma vez, portanto, eu admiti isso, que tinha perdido bem com o Porto e voltou a perder bem com o Inter, mas no jogo dos Chaves o Benfica dominou o jogo, não fez uma grande exibição, mas teve 68% de posse de bola, 19 remates contra 8 dos Chaves, mas dos 19 remates, só 4 é que foram à baliza, 7 foram bloqueados, 8 foram para fora, só 4 é que foram à baliza, 19 pontapés de canto. Eu estive a ver uma parte do jogo, não vi o jogo todo, mas há um desacerto muito grande na hora da finalização, nomeadamente o João Mário. Claro, que era é falta de confiança. Digamos, eu aliás faço paralelo alguns aspectos com o paralelismo do que aconteceu com o Sporting na Juventus. Quer dizer, o Benfica teve 19 pontapés de canto contra os Chaves. Chaves teve 3. Ou seja, o Benfica teve um pontapé de canto por cada 5 minutos. No início da época, nos primeiros jogos, marcou vários golos de canto. Deixou de marcar golos de canto. Não sei porquê. Os cantos não geraram perigo nenhum. Eu vi a mesma coisa do Sporting em Itália. Teve tantos pontapés de canto. E eles foram todos marcados sempre ao primeiro poste. Às vezes nem passava o primeiro jogador da barreira do Inter. Quer dizer, o Sporting não criou um lance de perigo em tantos cantos que disputou. E depois, quanto à falta de confiança, a falta que eu digo, de capacidade física em alguns jogadores, faz com que haja lances, como aquele que o Sporting teve quase no fim a marcar um golo 2 vezes, quase sem guarda. Bem, aí foi guarda-redes que defendeu. E o João Mário tem lá um lance que eu acho que os meus netos de 8 anos chutavam a bola com mais força para a baliza do que aquele que depois o jogador tirou
Da maneira como ele até remate e a bola vai para o público e não sei o quê. Não, estou a referir a uma que ele faz 2 remates, e foram os 2 bloqueados. O segundo tem tudo para marcar e rebateu tão devagarinho que a defesa depois cortou a bola. Pronto, enfim, mas está num ciclo mau. E o terceiro ponto, que vai ser aquele mais polémico, provavelmente aquele dos meus colegas, são os erros de arbitragem. Portanto, aqui há algum tempo, o nosso dirigente da Assembleia Geral, o Fernando Seara, disse que o Benfica ia estar atento, porque percebeu alguma coisa que se passava aí nos bastidores do futebol, e agora tem-se confirmado. Pronto, digamos, como o Benfica, como não capacidade. Pronto, reconheço e impus isso como fator número 1. Os erros de arbitragem, digamos, aquilo que se passou. Portanto, a nível internacional, no jogo com o Inter, o Benfica se beneficia de um penalti que foi cometido sobre o Gonçalo Ramos, podia estar, eu acho que um gol de desvantagem ainda era revertido. Portanto, hoje é muito difícil jogar em Itália e reverter 2 golos, e principalmente o Benfica não estando com a dinâmica que esteve em certa fase da época, não vejo isso com grande probabilidade. Mas um penalti, dava. E agora com o Chaves, portanto, em que teve uma superioridade manifesta. Vimos um desportivo de Chaves hiper-defensivo, digamos. Se o árbitro ou o VAR, digamos, marca aquele penalti que houve aos 93 minutos, portanto, o Benfica, em vez de perder, podia ter ganho. Isso é verdade. E digamos, aquilo que se passou durante a semana, digamos, primeiro do treinador do Porto, digamos, falando sobre a arbitragem, pronto, dentro de limites que eu considero aceitáveis, pronto, digamos. Mas a seguir, os cartilheiros, porque agora usam a palavra cartilheiros sempre conotada com o Benfica, mas os cartilheiros são, agora o que se passa é os cartilheiros do Porto. Viu-se a seguir o vice-presidente do Porto, que está uma época inteira calado, sem fazer nada, digamos, dar a ordem de encomenda para o VAR. Pronto. E depois a ordem de encomenda seguiu-se a fratura, que foi o Benfica perder o jogo com os Chaves, porque o árbitro, o VAR, não interveio num lance fundamental. Ainda que não fosse penalti, o jogador, o VAR, tinha que intervir naquele lance e mandar o árbitro ver as imagens. Porque há uma agressão ao Otamendi, há um pisão, digamos, na perna do Otamendi, antes do Otamendi tocar no guarda-redes. Portanto, o guarda-redes... O árbitro, nos comentários que fez, diz que não era o lance de intervenção do árbitro. Não, é uma falta, uma entrada daquelas das pernas, não é? Assim bem, eu já não admiro nada. A partir do momento em que o Pepe fez uma intervenção daquelas, como o jogo do Gil Vicente, e não houve intervenção do VAR, pronto, digamos, está legitimado, então que não é intervenção do VAR. Agora, eu acho que isto, fazendo uma linguagem belicista, que os adeptos, que os dirigentes do Porto, não é os adeptos, os dirigentes do Porto gostam muito, que é a guerra e o belicismo. Eu tenho que concluir que isto já não é a guerra entre a equipa de futebol do Benfica e a equipa de futebol do Porto, ou entre os adeptos do Benfica e os adeptos do Porto. Isto já é uma guerra entre órgãos de comunicação social. Porque, digamos, eu vejo as análises desse lance, ainda ontem vi 15 vezes para aí, deu a repetição N vezes, não vi durante o jogo e nem tinha muita vontade, nem me apercebi. Eu sei que era um lance confuso, na atenção, isto não está fora de causa, que é um lance confuso, e até se pode dizer que em lances confusos o VAR não intervém, mas já houve outros lances confusos em que o VAR interveio em desfavor do Benfica, e portanto que as imagens possam, que as pessoas da interpretação, da aplicação das leis aos factos, possam ter subjetividades e entender de uma maneira e outros entender de outra. Agora, a cronologia dos factos, a factualidade só foi uma. E ontem consegue-se ver, nas repetições várias que vi no programa da CMTV, deu para perceber que há um defesa direito ou um defesa do Chaves que faz um pisão na perna do Otamendi e depois, com a perna impedida de jogar, é que a outra perna toca no guarda-redes que está todo estendido no chão. Portanto, enfim, nesse aspecto é uma semana triste, portanto, porque o vice-presidente do Porto fez a nota de encomenda e depois veio a fatura. Só parece para a legislação comercial está completa, só não sei onde é que esteve a guia de remessa, mas isso podem investigar.
Agora, Era sem IVA. exatamente, pronto. Agora, das substituições, da intervenção do árbitro, do treinador, só para acabar. Pois o treinador contra o Inter, não fez substituições. Digamos, se a questão é física, parece impossível como pôs 2 jogadores ao minuto 92 a aquecer, ou ele não tem um relógio, ou digamos, pensava que o tempo de desconto era para 15 minutos, e depois, claro, não houve, nos segundos seguintes, o jogo fluiu, e depois ele mandou-se entrar, que foi, obviamente, a situação mais aconselhada. Agora, contra o Chaves, perante um Chaves hiperdefensivo, com jogadores muito altos na área, o Benfica não teve presença na área, e a primeira substituição foi para substituir o jogador brasileiro Neres, que tinha sido na primeira parte o melhor jogador da equipa. E depois a seguir, aos 80 minutos, portanto também a meu ver, já muito tarde, tira o Gonçalo Ramos, que é sempre um oportunista e que é um avançado, quer dizer, tira um por um. Não, digamos, uma equipa que precisava de ganhar, custa também ver isto. Ou há um autorreconhecimento de que os suplentes podem não trazer nada de novo, ou então, digamos, parece-me em vários jogos que o treinador pode ser muito bom em termos de técnico-táticos, mas a leitura do jogo começa a surgir dúvidas sobre a sua capacidade. Muito obrigado, Sr. Ribeiro. O Futebol Clube Porto, no meio disto tudo, tem vindo paulatinamente a aproximar-se do Benfica. O que era impensável, digamos, há 3 jornadas atrás, o Porto estar a 4 pontos do Benfica, hoje é uma realidade, porque o Porto estava a 10 pontos, corria o risco de estar a 13, que se as coisas não corressem de feição, mas achas que o Porto tem condições para chegar lá à frente? Boa tarde a todos. Eu estou deleitado a ouvir estas coisas. Aliás, toda a semana em todos os lados. De facto, isto é um espetáculo. Eu não sei se já retiraram a reserva do Marquês para a festa. Porque eu acho que o Marquês já estava reservado, não sei se já anularam a reserva, mas por tudo o que eu Gostava de ouvir falar sobre o Porto. Não, posso falar sobre o Porto, mas gostaria de estou a falar do Porto. Depois do resto. Porque o Marquês, quando é reservado, às vezes já o Porto também já teve reserva para lá. E de facto, ouvir estas situações é um espanto. Porque isto já se sabe, que há ganhar e perder, há situações que vai bem, o treinador do Benfica, ainda há dias, assinou por mais 2 anos, porque era o melhor treinador do mundo. Era o Erickson, eram não sei quantos, era um fantástico. E agora o homem já está na modo baixo. Isso é um problema. O mesmo passa até com o Ruben Amorim também, mas o Ruben não mostra mais presença, porque o Ruben, embora há 5 ou 6 anos que está no Sporting, ganhou um campeonato bem e tem aguentado o Sporting. Não está tanto, não está Não, tanto. Há 5 anos. Não. 3 ou 4 anos. 4 anos, bem. 4? Ele esta época é a terceira época seguida. Portanto, 3,5. Finalizando esta, são 3 épocas e meia. Ganhou a época atrás. Pronto, mas de qualquer maneira será a análise diferente. Em relação ao Porto, foi jogando, e é uma coisa que é uma realidade. Os clubes jogam muito bem, então quando é nos campeonatos para a Liga dos Campeões ou para as taças europeias, com grandes equipas, as equipas portuguesas jogam bem. Jogam e têm azar. A maior parte das vezes, quando perdem, é um azar do caralho. Incluindo com o Porto. É a mesma situação que quando as outras equipes, o Chaves, o Gil Vicente, os outros clubes, o Gil Vicente veio ganhar ao Dragão. Esses também jogam bem. E têm sorte, Santa Clara jogou muito bem. Exatamente, também. E o Porto jogou mal. Ou seja, as equipas até parece que não sabem jogar quando são equipas mais pequenas que se aplicam muito. É preciso entender o futebol com estas nuances. Mas parece que, a ler jornais e ouvir as pessoas de um lado e do outro, parece que isto não existe.
Não, Isso não existe, tem que ganhar de qualquer maneira, e depois quando não é roubalheira. Eu falei na aleatoriedade, Não posso falar. E parece que depois é roubalheira total. É a forma de vingança dos árbitros. Mesmo para os estrangeiros, os árbitros jogámos muito bem, mas os árbitros são sempre é uma desgraça, que não marcaram penaltis e etc. E portanto, o que acontece é que, quer queiramos, quer não, quando se perde, os outros são melhores. Quer queiramos, quer não. E não acredito, não vejo, sou pena de alguns jornais, algumas coisas, se ouvir a Benfica TV, o Benfica perde sempre porque é roubado. Esse é o facto. E portanto, e se calhar se ouvir o Porto Canal também dirá a mesma coisa, o Sporting TV. Mas eu por acaso nem vejo o Porto Canal em jogos. Também não dá. Mas às vezes vejo a Benfica TV que sou obrigado porque não há outros para ver. Não tinha outro sítio para ver. O Porto Benfica, ou Benfica Porto, não tinha outro sítio para ver. E tenho que ouvir as badoseiras todas que se passam. Benfica Porto é Sport TV. Esta situação. Porto Benfica. Benfica Porto, não é Porto Benfica. Eu falei no Benfica Porto. Depois falou os dois. Deixa-me falar, não confunda. Falou do Benfica Porto e falou com essas coisas, essa conversa da treta, já eu estou farto. Um é na Sport TV, o outro é na BTV. E portanto, é preciso entender que o futebol tem isto. E o Porto, vejamos o Porto, que joga no Benfica, com um jogo reconhecido unanimemente de fantástico, de uma exibição brutal, e depois vem jogar agora aqui com o Santa Clara e joga pouquinho. E joga pouquinho, que não mete o pé da mesma maneira. Não? E vemos o Benfica a jogar, também a pensar para ir à Itália, a pensar e também não mete o pé. E depois, isso é que é a realidade do futebol. Isto é o que se passa. Porque os jogadores não são máquinas e o incentivo e a intensidade, porque eles têm mais anos de contratos para fazer e depois querem jogar a montra para o estrangeiro. A montra não é aqui a jogar com o Chaves ou a jogar com o Carcabelinhos ou qualquer coisa. Esta é a realidade.